Talento sem consistência não sustenta nada. Eu já vi gente muito talentosa, com todos os atributos para poder gerar um resultado satisfatório e não conseguiu gerar. Eu vi gente talentosa sumir praticamente. Ao mesmo tempo, eu vi gente aparentemente sem talento algum, mas que ia lá e fazia todo dia. Todo dia estava ali, persistindo, fazendo, executando e gerou um grande resultado. Então essa é a diferença. A consistência, ela sustenta o resultado. Muito mais do que simplesmente talento. Porque pode até existir uma vantagem inicial. A pessoa pode ser bonita, pode ser habilidosa, pode ser, enfim. E só que falta essa coisa da consistência. A pessoa não tem isso. Ela começa inicialmente, como um foguete, dispara. Só que chega no meio do caminho, falta essa dedicação diária, falta uma rotina, e aí a pessoa acaba desistindo. E aí a pessoa que não tem talento, ela vai lá, faz. Então existe essa diferença e às vezes a gente não percebe isso. É muito mais fácil a gente olhar para alguém que hoje talvez esteja aí em destaque, seja nos esportes, nas finanças, no ramo empresarial, pode ser em qualquer área humana. Existem diversas áreas, sempre terá alguém que vai se destacar, né? Mas no longo prazo, quando a gente vê pessoas que realmente estão ali 5, 10, 15 anos fazendo, executando, aí a gente vê que tem alguma coisa diferente. Eu gosto muito de música, né? Você está vendo essa guitarra aqui atrás, tem um violão, tem outro aqui que eu estava tocando uma música agora há pouco, treinando agora há pouco, e agora na minha cabeça vem a história do Bono Vox, o vocalista do U2. Se você já leu a história do Bono Vox, não só o Bono Vox, mas também outros grandes cantores, que chegaram no topo do sucesso musical, mas eu peguei o Bono Vox porque vem na cabeça agora, a gente percebe, lendo a história dele, a gente vê que no início ele foi rejeitado. Parece que foi uma gravadora lá, alguém chegou para ele e disse que a voz dele era horrível, que ele jamais conseguiria atingir o sucesso que ele chegou hoje, que o U2 chegou hoje. E o U2 tem diversas músicas assim lindas e que estão no tempo, como With or Without You, ou Beautiful Day. Enfim, são diversas músicas, Mas o U2, o Bono Vox, só chegou nessa posição, por quê? Porque ele teve essa consistência. Ele não parou, ele não se desanimou, ele não ouviu lá alguém que chegou para ele e disse que ele não tinha talento. Talvez ele não tinha mesmo. Talvez a voz dele era horrível mesmo. Mas só que ele acreditava que conseguiria chegar. Ele se dedicou, houve uma dedicação, houve um aprimoramento, e aí hoje em dia ele é conhecido mundialmente, por diversas gerações. Eu não sei qual é a sua idade, mas se você for da minha idade, com certeza você já ouviu falar do U2, Então, muita gente acaba relaxando e adiando aquilo que ela precisaria fazer, e aí ela aguardando ou esperando, ou então aguardando principalmente uma validação externa, Hoje em dia as pessoas buscam muito isso, essa questão de elas serem aclamadas, adoradas. Todo mundo, nós seres humanos, temos a necessidade real de significado, Nós temos essa necessidade de nos sentirmos importantes. E aí as pessoas que ganham esse glamour, essa fama, às vezes no início, tudo isso pode fazer com que a pessoa fique cega e deixe de se dedicar. Ela acha que chegou já no patamar, e aí esquece, relaxa e vai adiando. E aí essa pessoa ela começa a entrar em que fase? A fase da decadência. Da mesma forma que tem muitos artistas que se destacaram
aplicando a questão da consistência, outros que tinham talento, um talento assim absurdo, caíram. Caíram como? De diversas formas. E a consistência também, ela consiste, a consistência consiste, tem um pleonasmo aí, mas é verdade, da pessoa se dedicar e também ter uma mentalidade, ter uma mente que faz com que ela consiga se manter, não só na questão do talento, mas também na questão da vida pessoal, profissional. A pessoa consegue integrar a vida dela, porque não basta apenas a pessoa ser talentosa e, de repente, ter uma vida assim miserável. Isso acontece e aconteceu com muitos cantores. Um exemplo foi Kurt Cobain, do Nirvana. Esse veio aí na cabeça agora. Não só o Kurt Cobain, mas também teve outros vocalistas, né? Não só vocalistas, guitarristas, enfim, que acabaram se autodestruindo porque faltou essa consistência. Ou então eles se intoxicaram com a questão da fama. Isso acontece. Isso aí é uma ilusão, às vezes, a pessoa pensar que ela, tendo a atenção do público, né, tendo esse afeto, a busca pelo afeto é muito prejudicial a partir do momento que a pessoa perde a própria identidade, quando ela perde a própria essência, né? Então a consistência ela tem que fazer parte, de certo modo, como uma virtude na nossa vida. Você tem que enxergar a consistência como uma virtude que você vai atuar, você vai aplicar essa consistência em diversas áreas da sua vida para melhorar basicamente a sua vida, primeiramente a sua vida. É claro que quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você se tornar uma pessoa egoísta, mas sim de você ter essa consciência dos seus atos, tá? Que vão te levar para um lugar onde você vai se beneficiar e também as outras pessoas que estarão ao seu redor se beneficiarão também. É disso que se trata, né? Então, se você utilizar isso, aqui até uma estratégia, a consistência às vezes pode vir desse lugar, de um lugar onde há dependentes. Outras pessoas dependem de você, seja do seu salário, seja, enfim, da sua prestação de serviço, seja dos seus clientes que dependem de você, seus filhos, seus pais, seus familiares. Que aí você vai ser muito mais consistente, tá? Então isso é uma estratégia. Eu me lembro, independente se você gosta dele ou não, mas de Tony Robbins, de quando ele alcançou a fama dele lá nos Estados Unidos. No entanto que o Tony Robbins, sim, ele tem consistência. Ele está aí no mercado há mais de 30 anos, deve ter uns 40 anos. O Tony Robbins, inclusive, está próximo de fazer, ou já fez 60 anos de idade. Ele começou a atuar como palestrante aos 25, se não me engano. 24, 25. Enfim, e o que fez com que ele entrasse em campo, entrasse em cena, foi o fato dele ser pai naquele momento. Embora ele não ficou com a mãe do filho dele, né, naquela época lá, mas ele trouxe isso como um estímulo, uma alavanca para que ele pudesse fazer as coisas. E nesse período, num período sem internet, né, não havia internet naquele período, era só fitas cassete, né, fitas VHS. Você pode ver, pode pesquisar no YouTube. Você vê ele novinho lá, mas tendo consistência, tá? Então, por mais que algumas pessoas torçam o nariz para o Tony Robbins, ele chegou num patamar muito satisfatório, né, que fez com que ele aplicasse a consistência e ele foi desenvolvendo talento, porque chega um momento que você vai ser tão consistente que a sua consistência se torna um talento. Ok? E aí você chega no resultado onde você quer, como aconteceu no Tony Robbins. Não significa
que nós nos tornaremos o próximo Tony Robbins. Longe disso. Tem muita gente que às vezes eu acompanho muito canais de finanças, até que agora o pessoal deu uma melhorada, né? Mas ainda assim, talvez eu acho que é o ambiente assim de pessoas que eu acompanho, que eu sigo. Na verdade, eu sigo uma ou duas pessoas que falam de finanças, de investimentos. Nem sigo tanto as outras. Mas a maioria das pessoas, dos grandões que falam de investimento, citam muito o nome de Warren Buffett, né? Falam, eu imagino que eu e você jamais teremos a fortuna de Warren Buffett. Por quê? Primeiro que Warren Buffett é um gênio. Nós não somos gênios, nós somos pessoas comuns. E outra, que ele vivenciou uma época onde havia oportunidades financeiras de compras de ativos e que ele abraçou essas oportunidades, e também ele teve a questão dele de sempre ter foco em investir. Ele não se tornou bilionário gastando dinheiro. Ele se tornou bilionário investindo. Não só ele, como também outros aí, empreendedores, né? Enfim, então tem tudo isso, ok? Então a consistência, ela deve ser uma decisão diária. É você decidir ser consistente. É decidir você ir. Ontem eu trouxe um vídeo aqui, falei da questão que eu tinha voltado para a academia. Hoje eu retornei, amanhã retornarei, se Deus quiser, novamente. Mas é isso, é você decidir. Eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, vou gravar um vídeo, vou trabalhar, vou fazer as coisas que eu preciso fazer. É uma decisão diária. Tem dias que você vai estar desanimado, desmotivado. Tem dias que você não vai querer fazer, porque o teu cérebro ele vai querer te puxar você, te levar você para um lugar onde ele conhece. Um lugar onde você não tem dor, um lugar onde você talvez não passe vergonha, não faça força, um lugar onde você já está de fato confortável. Você não precisa poupar dinheiro para investir, você pode gastar, você pode consumir, sabe? Então, o nosso cérebro sempre nos levará para lugares conhecidos. E aí existe uma briga, uma disputa entre você e o seu cérebro. No final das contas, é uma disputa entre você e você mesmo. Nós, eu e você, somos o nosso maior inimigo. Eu digo nosso porque você é inimigo de você mesmo e eu sou inimigo de mim mesmo, às vezes, quando a gente decide, quando a gente é vencido pela preguiça, quando nós somos vencidos pela procrastinação, pela falta de vontade, a falta de consistência. Mas isso pode ser invertido, né? A gente pode, de fato, tomar essa decisão e ser consistente, mesmo se não aparecer a vontade, mesmo se a gente estiver desanimado. Esse progresso, em algum momento, né, o resultado dessa decisão de ser consistente, ela vai aparecer de uma forma ou de outra. E o mesmo, porque o resultado sempre vai aparecer. O mesmo resultado vai aparecer se a gente não for consistente. Então o resultado, ele sempre vai surgir. Aí a questão é, qual resultado você quer? Eu e você queremos. A gente quer ser mais forte, a gente quer ter um corpo mais saudável, a gente quer ser mais inteligente, a gente quer ter mais tranquilidade financeira, a gente quer estudar mais, a gente quer trabalhar mais, a gente quer ajudar mais. Tudo isso são decisões diárias, tudo isso. E nisso, no final das contas, a pessoa mediana, quando eu falo mediana, é a pessoa comum, né? A pessoa que talvez não busque tanto talento assim, ela vai vencer. Ela vai vencer justamente por conta dela ser persistente, consistente. Diferente da pessoa que busca apenas o talento, apenas o glamour. Essa talvez ela chegue lá, talvez não, porque são vários fatores que levam uma pessoa, né, a chegar no glamour do talento. E tem coisa que a gente controla e tem coisa que a gente não controla. Vamos partir do princípio que nós não controlamos
essas coisas. A gente só pode controlar a nossa decisão diária. Então essa pessoa, o mediano, ele sempre vai vencer, ele sempre vai passar na frente, porque ele está ali, ó, todo dia, batalhando. Entende? Então é sobre isso que nós temos que ter essa consciência, certo? Então, a intensidade, muitas vezes, ela é diferente do progresso. A intensidade, você ser intenso na consistência, automaticamente você vai gerar um progresso ali, tá? Não basta você fazer muito e sumir. Eu mesmo já cometi esse erro. Eu tive um ano aqui no YouTube onde eu gravei 365 vídeos. Foi um ano. Eu acho que foi um ano de 2016. Né? Mas assim, eu nunca abandonei o canal. Talvez eu tenha sumido, eu não vou ser hipócrita em dizer isso. Tenha sumido por um tempo, né? Mas assim, sempre de 6 em 6 meses eu ressurgia. E aí eu fui percebendo isso. Eu fui percebendo que o resultado que eu gostaria com o canal, com esse conteúdo, ele só vai acontecer a partir do momento que eu for consistente. De eu chegar aqui. Existem vários youtubers assim que eles podem ser assim bem diferentes na questão do pensamento, ideologicamente, né? Às vezes eles podem utilizar uma linguagem mais agressiva, uma linguagem política, mas uma coisa, a gente tem que olhar para eles e ver que realmente eles têm uma certa consistência, tá? Que é o caso do Ryan Santos, o Nando Moura, né? O Nando Moura, por mais doido que possa ser os vídeos dele, né? Por mais polêmico que ele possa ser, ele é um cara consistente. Ele está ali, ó, todo dia gravando vídeo, todo dia postando. Eu estou falando aqui de pessoas, eu não estou falando se a gente gosta ou não dessas pessoas, mas assim, eu acho que reconhecer uma pessoa consistente é algo justo, é algo honesto e é algo real. Não dá para negar a realidade, né? Então, existem sim pessoas que hoje faturam muito, né? Tem uma receita maravilhosa, uma vida boa, devido à sua consistência, né? Então, eu acho legal a gente olhar para essas pessoas e procurar modelá-las, porque elas são sim exemplos de consistência, embora nós possamos discordar da ideologia delas, das ideias delas, mas elas são pessoas consistentes, né? Então, e tem uma coisa interessante também, que muitas vezes a consistência ela vai ser silenciosa, ela não vai gritar, ela não vai chamar atenção, ela vai ser silenciosa, né? E aí a pessoa vai vencer no silêncio. Quanto menos a gente esperar, né? Acontece muito também, né? Muita gente dá a impressão que explode em resultado, mas a pessoa, a gente não viu o quão consistente ela foi, talvez trabalhando finais de semana, se abdicando de baladas, né, de festas, tudo mais. Eu não estou falando que a gente deva fazer isso, né? Mas a gente vai ter que pagar um preço por ser consistente de algum modo, né? Isso vai incomodar e precisa incomodar, porque se não estiver incomodando, a gente vai estar o quê? A gente vai estar na zona de conforto, né? Então, essa ideia de expandir a zona de conforto, ela é real, né? Quando a gente fala em expandir a zona de conforto, significa nós trazermos mais dedicação, deixarmos de buscar mais pelo prazer, enfrentarmos a dor, enfrentarmos o desconforto. Isso aí vai gerar resultado em algum ponto, se a gente continua, tá? Então, acho que é a gente parar para finalizar o vídeo, né? É a gente parar de ficar defendendo o talento. Não basta apenas ter talento,
e eu disse isso o vídeo inteiro, né? Pude provar com diversos exemplos. E você pode começar a ser mais consistente construindo a sua rotina. Inclusive eu gravei um vídeo ontem, você pode ter acesso a ele, falando justamente sobre esse assunto, né? Você construir uma rotina diária, enfrentar a rotina e executar o básico, é o arroz com feijão. Não tem que ficar reinventando a moda, reinventando a roda, né? Reinventar a roda é uma perda de tempo muito grande, porque a roda já existe. Então basta a gente colocar a roda para girar, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil, né? Se você chegou até aqui, até o final, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o seu gostei, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E também quero convidar você a conhecer o meu livro, Como Parar de Procrastinar e Desenvolva uma Mentalidade Mais Produtiva. E também tem um livro de Programação Neurolinguística. Esses 2 livros são vendidos na Amazon e o link está na descrição desse vídeo. Fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.